Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que bênção, queridos. Confesso a vocês que me sinto honrado, feliz e alegres com o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permitiu a vida, nos permitiu oportunidades, e a mim, oportunidade de conhecer mais uma parte de um povo que faz parte do reino maravilhoso celestial, que é o reino de Cristo Jesus. E assim que recebi o convite, né, que a Jaque bem expressou, né? Nós já conheço ela desde pequena, né? Como ela bem disse, que pequena ela já é, mas é uma grande mulher de Deus. Aqui nesse mesmo local onde vocês hoje estão. Para honra e glória do Senhor Jesus, hoje faço parte da ADMA, Assembleia de Deus Ministério Aricanduva, sobre a cobertura do nosso pastor Luiz. Eu quero agradecer aqui o convite ao pastor José Carlos, que incumbiu ali um serviço de servir ao Senhor, a pastora Jaque, pastor Ramones, qual temos aprendido a amar. Aqui alguma galera aqui da banda que eu já conheço, aqui o Teclas, que está me ajudando. Deus te abençoe. Batera, acho que eu não conhecia ainda. O nosso irmão, acho que eu vim aqui no pod, né? Papo de amigos. E foi uma bênção. E é uma igreja que nós aprendemos a amar. Apesar de não estarmos presencialmente, mas vocês estão no nosso coração. Porque somos o mesmo povo, somos a mesma igreja. E temos um lugar já pré-definido para onde nós estamos indo. O nosso lar celestial. Um lugar que já está preparado para mim e para você. E nós, enquanto aqui estamos, continuaremos o servindo com amor, com desejo, com vontade, porque o maior preço já foi pago pelo nosso Mestre Jesus. Quero mencionar aqui a presença da minha esposa, né? Já foi falado aqui, a missionária Rosane, meu filho Miguel, a Rafaela, que já está ali, já fez alguns amigos, ela tem uma facilidade enorme. O meu irmãozão ali, o pastor André, junto com o Davi, quero agradecer a Deus pela vida deles. E nesta noite, queridos, foi-me incumbido uma grande responsabilidade de falar algo da parte de Deus sobre servir na obra, na seara, né? Algo que os pastores de hoje em dia não têm nenhuma dificuldade, né? Nós, como aqueles que estamos para auxiliar, porque seremos sempre servos, né, pastor Zé Carlos? Nós não temos nenhuma dificuldade na igreja ao qual pastoreamos, ou as igrejas no Brasil, seja em qualquer lugar. Não há problema em servir, sim ou não? Mas o Senhor, Ele trata com nós em todo o tempo, né? Nós falamos disso, de algo de causa própria, daquilo que nós vivemos no reino dos céus. E o Senhor, Ele me escolheu, me tirou de um lugar, rapidamente, em 5 minutos, me tirou de um lugar terrível, de um lamaçal de pecados, mesmo nascendo num lar cristão. Aos meus 17 anos eu achei que deveria conhecer aquilo que estavam me oferecendo lá fora, e ali eu partilhei durante um período de 5 anos altamente destrutivo para a minha vida, um mundo ao qual usei drogas, prostituição, tráfico, enfim. Mas o nosso intuito nesta noite é de exaltar o nome do Senhor Jesus, aquilo que Ele fez em mim, aquilo que Ele já fez em cada um de nós. E quando Ele me tirou deste lugar, apesar de ter crescido aos pés do Senhor, num lar cristão, sendo
participante da escola dominical, participante dos jovens, da mocidade, da parte da música, né? Não sou lá um exímio músico, mas conheço um pouquinho, tocava trompete na igreja. Aí depois, agora o pessoal lá me usa lá na igreja como um baixista, né? A gente dá aquela arranhada. Cadê o Bez? Aqui. Muito bom. Soar esse som aqui gostoso. Foi uma bênção, eu estava logo de frente. Muito bom. Que Deus abençoe todos aqueles que servem aqui o reino do Senhor nesta casa. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado. Porque assim que entrei a este lugar, já pude sentir a doce presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E eu quero que a mídia me ajude. Vamos falar aqui, e eu precisava da sua colaboração aqui nos versículos. E eu queria que você já colocasse aqui para mim Efésios, capítulo 2 e o versículo 10. Em nome de Jesus. Aí eu vou ler a versão aqui, que aí todos nós lemos igual. Que diz o seguinte: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente, em alguns lugares diz antemão, para que andássemos nela, porque fomos fiéis, pode voltar, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, estamos nele, para boas obras, as quais Deus preparou antemão, previamente, já tinha algo para mim e para você, para que andássemos nelas. Ou seja, nós não estamos nesse mundo aleatoriamente, nós não estamos ou fomos chamados por Cristo Jesus do reino das trevas para a sua luz aleatoriamente, para que nada pudéssemos fazer. Não, Ele, o nosso Mestre Jesus, através de Deus, o Pai, já tinha algo preparado. Deus te abençoe, minha querida. Preparado para mim e para você. Então imagine você um oleiro, um habilidoso oleiro que tenha a prática e a habilidade de moldar com todo amor, com todo cuidado, algo precioso, um vaso, algo de maneira excelente. Imagine esse oleiro que faz isso. Ele investe tempo, ele investe esta tal habilidade que lhe foi dada nesta criação. E assim não é diferente. Deus, Ele nos criou de forma esplendorosa, com maestria, e Ele nos formou com já um propósito estabelecido, com algo que já tinha no seu coração para a minha vida e para a sua vida que está aqui nesta noite, para esta amada igreja, para a ICEM, para este povo, para a minha vida. Nós fomos feitos para a glória dEle, para louvor dEle, fomos feitos para viver, fomos feitos para servir, dando vida às obras do Pai, aquilo que Ele preparou para cada um de nós. Este serviço, queridos, a Deus, é o ato que nós temos de nos dedicarmos com toda a nossa devoção, com toda a sinceridade do nosso coração, para cumprir uma vontade que não é a minha, uma vontade que não é a do pastor Ramones, do pastor José Carlos, mas para cumprir a vontade e os propósitos divinos, os propósitos de Deus. E isso envolve em ações, né? Em algumas atitudes, em sacrifícios, né? Que temos que fazer durante a nossa caminhada, as renúncias, né? Que elas demonstram essa obediência que nós temos a Deus, ao amor que nós temos a Ele. E o que é expressamente
viver e servir, queridos, é uma dádiva que ela é preciosa, algo excelente que nós recebemos do nosso Deus. Primeiro foi o quê? Quando nós levantamos a nossa mão e reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador, já foi algo glorioso. E já algo, quando assim nós o aceitamos, já dentro disso já veio esse desejo do Pai para que cada um de nós pudéssemos servi-lo na beleza da sua santidade. Porém, queridos, este tal servir na obra, no reino, nos dias atuais, parece que muitas das vezes está meio fora de moda, hein, pastor José Carlos? Por que eu estou dizendo isso? Não digo que isso acontece aqui na ICEM, amém? Mas normalmente 10% das pessoas, ou 10% de uma igreja local, faz o trabalho das outras 90%. Ou 90% dos trabalhos são feitos por 10% daqueles que estão em uma comunidade local. Isso estatisticamente. Mas na igreja isso não acontece, aqui na ICEM, amém? Glória a Deus. Estamos prontos sempre a servir. Só que quando isso acontece, querido, esses 10% faz o trabalho dos 90%. Esse termo servo, né, que muitas das vezes é usado, né? Eu sou um servo de Deus. Mas nem todos refletem de fato. Olha, ali vai um servo de Deus. Porque servo ele está sempre renunciando. Servo ele está sempre colocando a par a abnegação daquilo que é a vontade dos seus desejos, para cumprir aquilo que é a vontade e o desejo do Pai, em primeiro lugar. E isso nos dias de hoje é algo que tem acontecido com muita frequência nos locais, nas igrejas. Mas louvo ao Senhor que ainda nos dias de hoje existem homens e mulheres, assim como cada um de nós que está aqui nesta noite, servindo a Ele de todo o coração, de todo entendimento e com toda a sua alma. Porque não é para mim, não é para o meu irmão da esquerda, para o meu irmão da direita, não é expressamente para os pastores aqui da ICEM, porque hoje o que nós fazemos, ele não é mais inerente ao serviço próprio, e sempre esse serviço é inerente ao nosso próximo, a quem eu vou alcançar. Servir aqui dentro, queridos, é algo maravilhoso e prazeroso no reino dos céus, e é algo que precisa existir. Já pensou? Pastor José Carlos, pastor Ramones, pastora Jaque, os demais pastores que ainda eu não os conheço, mas sei que tem outros pastores aqui. Já pensou? Pastor José Carlos vem, ele canta, vem, ele prega, vem, ele faz a oferta, ele vem, faz o discipulado, ele vem, ele abre a igreja, ele vem, ele lava a igreja, ele vem, coloca os bancos no lugar, ele vai, lava o banheiro, ele vai na multimídia, ele clica. E queridos, uau, pastor José Carlos, como que estaria? Mas louvado seja o Senhor, porque Ele tem preparado homens e mulheres que estão na disposição para ajudar, para que isso aconteça, para que hoje existisse esse culto na quarta-feira, para que o nome dEle pudesse ser e está sendo glorificado para todos sempre. Nós, queridos, nós fomos criados de uma forma graciosa e resgatados da miserável servidão do pecado, queridos, por preço incalculável. Não tínhamos como pagar. Uau! Mas Ele fez por mim e por você. Preço de sangue, o precioso sangue de Jesus Cristo. E nós seremos sempre devedores disso, queridos, a Deus, e nós temos que render voluntariamente e plenamente a Ele
o nosso Redentor toda a possibilidade de nos entregarmos de corpo, alma, espírito e de entendimento. Porque hoje nós que estamos em Cristo Jesus, estamos caminhando nele, por ele, para ele, que são todas as coisas, só é possível através da renovação da nossa mente. E quando esta nossa mente ela é renovada em Cristo Jesus, a sua vontade sempre será boa, perfeita e agradável para o nome dele. E é através dessa plena submissão como servos é que nós podemos desfrutar da verdadeira liberdade espiritual. É aí onde que o Espírito Santo ele age na minha e na sua vida. Os corações eles são quebrantados, os corações são alcançados. O coração do meu irmão, ele se transforma porque de uma certa forma eu estou servindo, eu estou me doando, não porque eu queira ter algum cargo ou nomenclatura, não, mas porque Jesus ele já colocou algo dentro de mim e que está intrínseco dentro de mim, não tem como tirar de mim, porque a minha vontade já não se faz mais presente. Porque agora Cristo vive em mim. E quando Cristo ele está em nós, tudo muda. Nós estamos em constante mudança. E esta constante mudança é através do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Você vai amar mais. Você vai ter mais bondade. Você vai ser mais longânimo. Você vai ter mais temperança, domínio próprio. E tudo isso através desse fruto é para servir a esta casa, é para servir a este reino, é para servir ao meu irmão, é para servir a minha irmã, é para servir os pastores que aqui estão neste local. E tudo seja para a glória do nome dele. E nós temos alguém que é exemplo disso que a gente acabou de falar, o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Despiu-se de toda a sua glória. Está na casa. Nosso maior exemplo a seguir. Nós temos um exemplo. Jesus ele foi, é e sempre será a nossa maior inspiração, o nosso desejo a quem seguir para servir. Jesus é aquele em quem nós devemos todo momento, a todo instante, imitarmos na sua maneira de viver, de amar e de servir. Tem que ter amor e também tem que ter serviço. No entanto, queridos, servir é algo muito fácil, sim ou não? É fácil? Não é fácil, queridos. Servir é algo contraditório à minha vontade. É algo contraditório às nossas vontades. É algo que está contra a nossa natureza humana e pecadora. Trabalhar na seara, queridos, onde existe muito trabalho, assim como foi ministrado aqui nos louvores. A seara é grande, tem bastante trabalho, mas são poucos os trabalhadores. Mas Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de serviço e de abnegação, despindo de toda a sua glória para fazer a vontade do Pai. E nós queremos ser, muitas das vezes, queridos, servidos, mas nunca servir, estender
a nossa mão, aquilo que nós temos para o reino. Quando pensamos em Jesus como nosso modelo, nosso maior modelo a seguir, nós logo identificamos que Jesus, ele andou na contramão desta filosofia, que muitas das vezes ela é egoísta, muitas das vezes partindo de nós, porque nós queremos ser servido. Mas Jesus mesmo, sendo Senhor, sendo Rei dos Reis, quando Ele esteve aqui, neste lugar, neste mundo, o maior exemplo de servo. E sobre este fato, a Bíblia vai nos dizer, lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos do 5 até o 7. Filipenses 2, do 5 ao 7. Seja o modo de pensar de vocês, ou nosso, o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Marcos capítulo 10 e o versículo 45, esse é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo, é Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. Oh, é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. Por conta disso, deu a sua vida em resgate de muitos. João 13, versículos 12 ao 17. Oh Pai, obrigado por esta oportunidade. Quando terminou de lavar-lhe os pés, olha só Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, eu e vocês, nós possamos fazer também. Jesus é o nosso maior exemplo. Se nós como igreja desejamos viver, se a ICEM, nós, a igreja de Jesus, queremos viver e amar a semelhança de Jesus, nós vamos precisar servir a Deus, as pessoas, assim como Jesus serviu, pois Ele é o nosso maior exemplo. Eu e você, cada um de nós só existimos porque Deus nos fez para que nós possamos servir conforme a sua vontade. Jesus viveu, então viva na excelência. Jesus amou, então ame. Jesus, Ele serviu, então sirvamos. Jesus, Ele fez o maior e dos maiores, e tudo que Ele fez foi para que nós possamos servir com alegria. Viva para servir a Deus. Nós temos uma tarefa, queridos, a cumprir. Eu e você. Nós temos uma tarefa a cumprir, queridos. Antes mesmo de nós nascermos, Deus, Ele já havia definido aqui uma missão nessa terra para cada um de nós.
Profeta Jeremias, capítulo 1 e versículo 5. O que Deus disse a este homem serve também para mim e para você. Jeremias capítulo 1 e versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Já tinha algo para mim e para você. Nós não somos aleatórios. Deus, ele já tinha na sua formação, dentro do ventre da nossa mãe, ele já tinha algo excelente. O Espírito Santo nos conduziu a esta salvação em Cristo Jesus. E nós temos uma tarefa. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Também o que o apóstolo Paulo, ele menciona em Gálatas, também serve para mim e também serve para você. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei a ninguém. Então, quando foi-lhe aberto os olhos, Paulo, Deus já tinha algo para ele. Naquela caminhada, quando seus olhos foram abertos, ele entendeu o que ele precisava fazer para o Mestre Jesus. Agora não é mais ele que vive nele, não é mais eu que vivo em mim, agora é Cristo. E nós temos uma tarefa a cumprir, queridos, uma obra especial. Não é somente para os pastores e os missionários. Esta obra que Jesus tem para mim e para você é algo que é uma missão que nós temos para cumprir. Nós, como eu disse aqui, nós não vivemos aleatório, não vivemos por acaso. Deus, ele tem algo que nós precisamos cumprir, uma tarefa poderosa para cada um de nós, algo para ser realizado ainda neste tempo. Os tempos estão findos, mas ainda há muito trabalho. Tem muita coisa para que nós possamos ainda fazer. No reino de Deus você tem um lugar, você tem uma posição, você tem um propósito. Deus tem um papel para a minha e para a sua vida. E Jesus disse o seguinte em João capítulo 15, 16: vocês não me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós, para que vocês vá e dê fruto, e que esses frutos eles permaneçam. Eu e você, nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para frutificar no reino de Deus. Então que nós possamos cumprir a nossa tarefa enquanto aqui estivermos neste tempo. Aleluia! Uma árvore, queridos, ela é identificada pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. Lucas capítulo 6 e 44. Aqui neste mesmo lugar, nós iniciamos, quando aqui era a Adma, um trabalho chamado Casa de Paz. Já que conheceu, né? O Ramones estava ali rondando a terra, né? Oh, aleluia! E o Senhor foi poderoso, frutificou, está dando frutos para a glória do Senhor Jesus. A Ele a honra e a glória. E a Casa de Paz, ela nos tirou de uma zona de conforto, porque nós estávamos um tanto que estagnados, no sentido de que nós víamos, nos enchíamos de poder, de glória. O Espírito Santo nos visitava, nós éramos nébias e glórias e muito, né? Mas pouca ação para o reino de Jesus. Existia algo maior que Ele queria de nós. E nós então, como em Lucas também, designado de 2 em 2, aqueles lugares para pregar o Evangelho, assim nós fomos instruídos e fomos designados para que nós saíssemos desse lugar de um conforto aparente, para que nós pudéssemos avançar, sair nas casas, principalmente aquelas que ainda não conheciam o Evangelho.
lares que estavam destruídos nos seus casamentos, lares que estavam destruídos por conta das drogas, lares que estavam desconstruídos por conta da questão financeira. E assim nós recebemos instrução. Toda autoridade que vem do Senhor Jesus para a nossa vida, nós recebemos, porque a autoridade vem dele. Então assim o fizemos, e nós batemos nas casas. Uns indicaram casas, outros, olha, tem uma casa aqui que precisa, olha, outra casa aqui que precisa. E assim fizemos, queridos, para louvor e glória do Senhor Jesus. Muito temerosos, porque você chega num lugar, uma tarefa para cumprir, numa casa que você não conhece ninguém. Você vai lá no primeiro dia, bate na porta dela. Boa noite, eu sou o Rodrigo, e aqui minha esposa Rosane, e nós viemos dar o início ao trabalho da Casa de Paz. O nosso primeiro dia, apresentar como que era esse projeto. Às vezes a pessoa ficava te olhando, e você também olhando para ela, mas com um desejo, algo queimando no coração, dizendo: Senhor, vai quebrando, vai trabalhando, já vai salvando, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer aqui, mas usa-me. Então essa tarefa foi nos incumbido, e no primeiro instante parecia algo que nós não tínhamos condições de fazer, e realmente humanamente nós não temos. É tudo pela graça do nosso Senhor Jesus, porque de nós mesmos nós não temos nada. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós fomos designados no nome de Jesus. Então nós adentramos, e no primeiro dia foi de um jeito. Já na segunda visita, que era toda quarta-feira, 7 semanas, aí na outra quarta-feira nós chegamos, o clima já estava um pouco diferente. Aí na terceira semana as pessoas já estavam se abrindo, já estavam sedentas para ouvir. Na quarta semana já não conseguimos ir embora no horário, porque aí tem os comes e bebes no final, aquela coisa toda. E o Senhor foi fazendo algo poderoso, vidas foram sendo transformadas, vidas foram aceitando Jesus. Os casamentos que estavam meio destruídos, Jesus foi reconstruindo. Aqueles que ainda não eram salvos aceitavam a Jesus. Aqueles que estavam no mundo das drogas davam possibilidades para que o Senhor pudesse tirar ele daquele mundo perverso. Mas nós não deixamos de fazer aquela tarefa, mesmo que nos custasse algo. A abnegação para o reino é algo que vai exigir muito de mim e de você. Mas nós temos uma tarefa, e essa tarefa, ela depende de cada um de nós. Aquilo que o Senhor já colocou sobre as tuas mãos, aquilo que o Senhor já te designou, aquele exemplo que nós temos em Jesus, a sua tarefa que você precisa fazer não vai depender do outro. O Senhor quer que você faça. O Senhor Jesus está chamando a sua atenção para que essa tarefa seja cumprida através de você. Não fique esperando para que o irmão do lado direito ou da esquerda, da frente, de trás, dê um passinho. Não, dê você mais um passo para Jesus, porque Ele está esperando a sua atitude para que essa tarefa seja cumprida e o nome dEle seja glorificado. Você já foi capacitado por Ele. Foi Ele quem nos deu uma tarefa para cumprir, mas Ele não nos abandona nela. Ele está conosco e é Ele quem nos capacita, pastor Ramones, com os dons espirituais para realizar tais tarefas. Na igreja nós temos vários e diferentes dons, de acordo com a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, que nos foi dada. Se alguém, a palavra nos diz, se alguém tem o dom de profetizar, que você use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, então você sirva com excelência. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que você contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo e com carinho e cuidado. Se é mostrar misericórdia, que você possa fazer com muita alegria na sua alma. Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8. Então foi esse Deus que nos chamou e nos capacitou com esses dons excelentes para essas tarefas, porque você precisa ser capacitado.
Pastor José Carlos e pastores, existem pessoas na ICEM, nesta igreja, neste reino, que elas dependem do exercício, ou a igreja depende do exercício destes dons. Mas e o que nós estamos fazendo muitas das vezes com esses dons e talentos? Muitas das vezes nós estamos enterrando, como aqueles que recebeu 1, outro recebeu 5, outro recebeu 10. Teve alguns que multiplicaram, mas teve alguns que ele escondeu com medo. Mas o Senhor quer que você prospere nos seus dons e talentos. Se você tem um talento, se você tem um dom, e você conseguir mais algum, você já deu 100%. Porque na expectativa do outro, aquele que talvez que conseguiu ganhar 5 almas para o Senhor, se ele tinha 5, e através daquelas 5, ele multiplicou para mais 5, foi 10 pessoas. O outro que só tem 1, ele imagina o seguinte: mas eu vou ganhar só uma alma, vai ser 2 pessoas. Mas é o reino em ação, é o reino em movimento, é o reino crescendo, é o nome do Senhor sendo glorificado. Então não se importe com a quantidade, porque o Senhor, Ele exige de nós uma qualidade excelente, que é para fazer a sua vontade. E foi para isso que nós fomos chamados, para que o reino dele cresça e o reino dele avance. Então sirva no reino de Deus com os dons e talentos que Ele já te deu. E nós prestaremos conta, queridos. Nós prestaremos no fim da vida, daqui deste lugar, perante Deus. Ele vai nos avaliar como que foi que nós servimos a igreja, aos outros, a comunidade, a este tempo. Como servimos? Em Romanos 14:12 diz o seguinte: assim pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. E que nós possamos pensar nas implicações disso. De que forma você tem usado os dons e talentos que o Senhor já te deu para servir nesta obra? Nesta seara que é grande e são poucos os trabalhadores. Nesse momento, existem dentro de nós, às vezes, muitas desculpas para que nós não sirvamos. E isso, às vezes, muitas vezes é vazio. Porque a gente fala assim: Deus estava muito ocupado, ou Deus ele tinha outros próprios objetivos, Ele não estava preocupado comigo, não em me advertir, em desfrutar, nada disso. Deus ele não está preocupado se eu estou fazendo porque já tem alguém fazendo. Porque eu estou indo, eu estou permanecendo, eu vou lá, dou glória a Deus, aleluia. Isso é muito bom, queridos. Vire até esta casa para ser ministrado, para ser discipulado, tudo isso é muito bom. Mas o Senhor quer muito mais de nós. Ele quer muito mais de nós. Então, com todas estas desculpas, que nós às vezes nós damos, às vezes para a nossa liderança, ou até mesmo para Deus, e Ele pode responder: essa resposta ela está errada, porque eu o criei, eu o salvei, eu te chamei e eu te ordenei para que você tivesse uma vida abundante no servir, assim como o meu filho Jesus o fez. Se você, queridos, estiver envolvido em algum serviço ou ministério, como que você tem, qual é a desculpa que você tem usado para não fazer com mais excelência ainda? Deus ele quer usar você sobremaneira, porque a obra do Senhor ela é urgente. Os sinais já estão aí, Os sinais estão à porta. Quantos estão servindo lá em Rio Grande do Sul? Tem muita gente lá presencialmente, vivendo todo aquele desastre, mas tem gente aqui também servindo, olha isso, para louvor e glória do nome dEle. Isso é servir ao reino, é servir ao Senhor Jesus. Não meça esforços, para que quando o Senhor Jesus nos chamar, você dê a Ele
as mais diversas desculpas para não ter feito aquilo que você poderia ter feito, porque você disse: o outro já está fazendo. Não importa, queridos, muitas das vezes, quando nós falamos em servir, nós queremos servir lá em cima, quando na verdade quem está em cima é o que mais serve. Aí nós somos o menor, nós nos dispusemos, porque muitas das vezes servir é tão glorioso. Quantas das vezes eu vi alguns dos irmãos lavando um banheiro, ou quantas das vezes trabalhamos em encontro, lavando o banheiro, muitas das vezes sujo, muitas das vezes ninguém fazia isso em casa, mas ele aprendeu que nós não estamos mais servindo a mim, estou servindo ao outro que está ali, e eu estou amando. E aquele banheiro, muitas das vezes você olha, você fala: uau, e você tira tudo aquilo de dentro de você e você faz com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo, mas é porque não é mais para mim, é inerente ao outro, é a vida do outro, e esse outro, ele é muito importante para Jesus Cristo. E esse amor todo que me deram um dia, agora eu estou levando e recompensando aquele que devidamente merece todo o cuidado. Nós prestaremos conta um dia, mas nós também seremos recompensados. Jesus, que é o nosso Senhor, Ele recompensa todos nós com bênçãos espirituais e também materiais, queridos. Ele não é um Deus injusto para se esquecer daquilo que nós realizamos. Em Mateus 10:42 diz o seguinte: se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Em Colossenses 3, 23 e 24, eu já estou indo para o final. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que nós estamos servindo, queridos. E isso tudo é para a honra e para a glória do nome dEle. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que Ele o encarregará de todos os seus bens. Mateus 24, 45 ao 47. Isso implica naquilo que ser fiel no pouco implica você ser constituído no muito. E não é muitas das vezes aqui nesse tempo, mas é naquele lugar celestial, para louvor e para a glória do nome dEle, né? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Queridos, sirva a Jesus com todo amor, com honra, com vontade, com sinceridade, porque isto é o que Deus quer. Servir a Deus era a maior honra que nós temos, que alguém pode ter nesta vida. Não meça esforços para fazer quando é para o Senhor, quando é para o seu próximo. O trabalho, ele é feito para o Senhor, que por isso nós possamos servi-lo da melhor maneira possível. E para isso você também esteja preparado, se prepare, se capacite, vigie sempre pela vontade do seu Senhor. Seja um servo fiel e sensato. Seja responsável com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Que nós, eu e você, nós possamos continuar servindo voluntariamente, mas com toda a nossa dedicação. Esse é o desafio que cabe a nós, a cada um de nós, como igreja, como povo, como servos, mas com toda o nosso fervor, com toda a nossa alma. Esse é o nosso desafio, queridos. Esse é o desafio da igreja de Jesus aqui nessa terra. Este é o nosso chamado. Viva para servir a Jesus. Por quê, queridos? Como eu disse aqui, porque Ele é o nosso maior exemplo a seguir. Porque Ele tem uma tarefa para mim e para você a cumprir.
porque nós fomos capacitados por Ele, porque nós prestaremos conta a Ele, e porque eu e você, nós seremos recompensados com Ele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Sirva, ame esta igreja, ame no cuidado, ame com zelo, ame os seus pastores, ame os seus líderes, ame os seus liderados. Sirva com toda excelência. Não queira medir o servir do outro com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Faça aquilo com muito esmero e com muito cuidado. Se dedique, porque o tempo está próximo. O Senhor está nos chamando. Os tempos estão se abreviando. Talvez o Senhor pode vir para uns antes, mas para aqueles que ficam é o reino que continua em movimento. Ame com todo zelo o seu liderado, ame com todo zelo o teu pastor. Não fique bravo com ele quando ele te chamar a atenção. Fale para ele assim: muito obrigado, meu pastor José Carlos. Muito obrigado, pastora Jaque. Muito obrigado, pastor Ramon e os demais pastores. Muito obrigado, meu líder, por você ter me colocado nesta direção. Vai lá, dá um abraço nele, fala: estou aqui, pronto para te servir, meu pastor. Estou aqui para te servir na vontade do Senhor Jesus. Sirva enquanto há tempo. Sirva enquanto há tempo. E ame de todo o teu coração a obra do Senhor. É algo muito excelente. É algo muito excelente. Os campos brancos já estão. A seara é muito grande. Tem muito trabalho. E quando falamos em trabalho é algo que parece que cansa. Mas quando o Senhor, você entender a importância, quando nós entendemos a verdadeira importância do reino, você não vai dar mais valor ao que é cansativo, mas ao que é prazeroso. De ver uma alma estendendo as mãos e falando: sim, eu quero este Senhor, eu quero este Deus, sim, eu quero servi-lo. Sim, você ver os seus liderados ou aqueles que estão com vocês na casa dizendo: aonde eu posso te ajudar, aonde eu posso servir, eu quero fazer mais um pouquinho, eu posso fazer mais, aonde eu posso servir. Então faça com amor, porque não é para mim, não é para os pastores, é para o Senhor Jesus, e Ele recompensará a cada um de vocês. Amém? Que o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Muito obrigado por esta rica oportunidade. Muito obrigado por vocês me permitirem trazer aqui a palavra que não é minha, a palavra ela é do Senhor Jesus. Obrigado, pastora Jaque. Obrigado, pastor Ramones, pastor Zé Carlos e todos os pastores aqui que servem, toda a membresia desta casa. Ministério de adoração aqui que foi uma bênção, falou poderosamente ao meu coração. Que o Senhor continue os usando para continuar declarando o reino dEle. Que o Senhor continue avançando esta igreja em profundidade, em entendimento, em amor e em cuidado. Que esta igreja logo ela não fique mais neste lugar, porque não vai ter espaço, porque vidas vão se achegar, vidas vão querer vir estar aqui, vão querer participar junto com cada um de vocês, e o nome dele vai ser glorificado para todo sempre. Muito obrigado, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Desocupa a mão aí, que eu aprendi com a gente é chique hoje, a gente tem secretária. Eu aprendi com a minha secretária. Deixa eu falar certo, eu tô olhando pra ela. Vamos lá. Gente, eu vou chamar de Rô, tá? São muitos anos. Zigbar. Rô, pastor Rodrigo. Ai, sem hospitaleira como é. Foi bom, né? Foi bem, né? Foi bem? Não vai deixar. Gente, eu não consigo chamar esse homem de senhor. Não vai deixar você sair daqui, Rô,
com as mãos vazias. Muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor abençoe e use poderosamente. Que possamos cada vez mais estar mais perto. Viu, Rô? Obrigado, igreja. Viu, Dezão? Gente, eu só sei chamar eles assim. Desculpa, eu cresci com esse povo. Mas é isso. Deus abençoe, viu, Rô? Precisar de ajuda para descer? Oi? Ó, a mídia, vocês estão me deixando com o queixo preto. Eu tô ficando linda. Estão me mandando um monte de mensagem.